Eu tive um depoimento hoje, eu não vou colocar o nome dela, porque eu não pedi autorização ainda para falar do caso dela, mas assim, absurdo. Ela teve um parto domiciliar, vou falar rapidamente, ela é de Paraty, e ela teve um VBAC, que a gente chama, que é parto normal pós-cesárea. E devido às lives, as 21 lives que eu fiz aqui, ela se encorajou e tudo mais, e teve um parto domiciliar. E ela conseguiu o seu VBAC, ela conseguiu o seu parto natural após cesárea e nasceu em casa. Mas o que aconteceu? Agora ela não consegue registro. Por quê? Porque as enfermeiras obstétricas que ela contratou não eram de Paraty, porque não tem enfermeira obstétrica que realize parto domiciliar lá na cidade dela. Então ela contratou uma equipe de uma outra cidade. E essa equipe da outra cidade, ela tem uma DNV só daquela cidade onde elas atuam. E aí, gente, tá rolando agora um estresse porque o governo simplesmente falou que elas não poderiam ter feito partos domiciliares, sendo na época de corona não poderia ter viajado para outra cidade para fazer assistência a essa gestante. E aí ela tá se vendo agora assim doida para conseguir fazer o registro do seu filho. Só para vocês terem uma noção de como tá a loucura por causa dessa questão do corona. Chance quase nula, gata, para não dizer nula, tá? O próprio OMS e o próprio Sistema Único de Saúde coloca, que é o que a gente chama, né, de VBAC, que é parto normal pós-cesárea, é super indicado. Então não é porque você tem uma cesárea anterior que você precisa fazer uma nova cesárea. Isso daí é um mito, um grande mito colocado por vários médicos. Então não. O próprio, então, OMS, o Sistema Único de Saúde, coloca que só é necessário uma nova cesárea quando você já tem 3 cesáreas anteriores. Então, após 3 cesáreas anteriores, obrigatoriamente a 4ª será cesárea. Porque aí sim o seu útero não consegue aguentar um trabalho de parto e pode ter a ruptura uterina. Outra coisa que a OMS coloca e que também o Sistema Único confirma é se você tem um intervalo entre esses 2 nascimentos menor do que 2 anos. Então a gente precisa que o intervalo entre os nascimentos, presta atenção, é nascimentos, não é gestação. Então, entre os nascimentos, ser menor do que 2 anos. Se o nascimento for menor do que 2 anos, então vai ter que ser cesárea aqui no outro filho, tá? Aí não tem como. Então, como o caso dela é de 2 anos e meio de diferença, então tá super tranquilo, o risco de ruptura uterina é baixíssimo, para não dizer nulo. Então fique tranquila e pode sim rumo ao parto normal pós-cesárea, que é o VBAC que a gente chama. Dela, galera, a OMS diz que não existe esse negócio de você tem uma cesárea, aí você tem que ter uma nova cesárea, beleza? Não. Só é indicado isso se você já tem 3 cesáreas anteriores, aí a 4ª aqui, ó, a 4ª gestação vai ter que ser cesárea, beleza? E a regra, o intervalo entre os nascimentos, então preste atenção, é nascimento, não é gestações, tá? Lembrando que a gestação tem 9 meses aí, 40 semanas. Então, o intervalo entre os 2 partos aqui, entre os 2 nascimentos, tem que ser de pelo menos 2 anos. Só que eu vou falar a real pra vocês, eu já tive casos assim com diferença de 1 ano e 2 meses, tá? Todo mundo na maternidade falou que eu e a médica nós éramos loucas, porque tinha risco de ruptura uterina, e a gente teve um parto ultra mega super tranquilo, tá? Mas pela OMS são 2 anos de intervalo. Sempre, gente, a data prevista de parto vai ser a data da primeira eco, do primeiro ultrassom, tá? Então, é óbvio que as coisas vão mudando depois, porque o bebezinho vai crescendo. E quanto maior esse bebezinho vai ficando, obviamente que a data vai mudando também. Então vai dando lá que o bebê tá com 39, mas é porque o tamanho do bebê é de um bebê de 39. Mas o que a gente tem que levar em consideração para a data prevista de parto é a data da primeira eco. Lembrando que data prevista de parto é data prevista, não quer dizer que vai nascer naquela data prevista. E aqui no Brasil a gente pode sim aguardar, se for uma gestação de baixo risco, ou risco habitual e tiver tudo certo com o bebê e com a mãe, a gente pode sim aguardar até 42 semanas, então não tem por que se preocupar que passou da data prevista. Data prevista é quase que imprevista desses bebezinhos nascerem. Então relaxa e é a primeira eco. Então se a primeira eco diz que ela tá de 35, então ela tá de 35. Então, ó, gata, primeiro a gente precisa entender se você é uma gestante de baixo risco e por que a sua GO aguarda só até 40 semanas, tá?
Se você for diabética, por exemplo, aí sim a regra é só até 40 semanas. Ou se você tá com uma gestação aí, com um bebê com restrição de crescimento, ou tá com uma pressão alta, que não tá conseguindo controlar com o medicamento, aí são situações, né, que a gente precisa analisar individualmente, que indicariam uma interrupção com 40 semanas. Caso não seja nada disso, você seja uma gestante de baixo risco ou risco habitual, não tem o porquê você esperar só até 40 semanas. A gente sabe que existe vários e vários bebezinhos que podem nascer depois de 40 semanas. Como eu falei já nessa live, a gente pode esperar até 42 semanas. E se você vai ganhar com o plantão, não tem por que você ficar levando em consideração o que a tua médica tá falando. Você vai esperar em casa até 41 semanas e 3 dias. Lembrando que após 40 semanas, vocês vão realizar a cada 2 dias exames periódicos aí para poder verificar como é que tá o batimento cardíaco do bebê, se o bebê tá com boa vitalidade, que é o exame de cardiotocografia. Então, se tiver tudo bem nos exames, não tem o porquê encerrar a gestação com 40 semanas. E, além disso, existe sim a possibilidade do parto induzido. Agora, encaminhamento para o parto induzido, aí tem que ver como que vai ser com a sua médica, se vai ser com plantão, se vai ser a sua médica que vai fazer o parto induzido. Se for plantão, é só chegar no plantão e falar que você quer interromper a gestação, mas que você não quer cesárea, que você quer um parto induzido. No SUS, por exemplo, é sim dado uma requisição com 41 semanas e 3 dias, que é o limite. Então, com 41 semanas e 3 dias, vocês recebem um encaminhamento para no dia seguinte ir e fazer o parto induzido, certo? Então, tem que verificar com a tua GO todas essas situações. Se é ela que vai fazer, se é ela que vai dar a requisição, ou se você chega só no plantão e faz direto com o plantão.